Pega a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Hoje é um dia muito difícil para nós como igreja. Eu digo como igreja porque nós somos uma só igreja. A igreja central é uma só igreja em 4 frentes distintas na cidade. Aqui, Swiss Park, cidade universitária, e Nova Europa. Somos 4 frentes além da igreja central. É um só corpo. Não há ramificações com subgrupos. É uma igreja só, dividida em muitos lugares na cidade e também fora do país, que nós estamos lá na Flórida. Mas nós, hoje de manhã, acordamos com uma notícia muito triste de um querido irmão que, aliás, estava aqui domingo de manhã servindo. A EduLife, que é a nossa forma corrigida agora de sermos um canal de educação, que antigamente usavam aqui o termo ACAD. O ACAD não existe mais, é EduLife. E ele é um dos grandes líderes. O Milton foi trabalhador, um crente que incorporava o sentido da palavra servo de Deus. Servo. Durante a assembleia no sábado, ele estava lá. Durante a semana, ele estava lá. Qualquer culto, ele estava lá. E veio aqui domingo de manhã, eu encontrei com ele aqui. Cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi o Milton, sempre com um sorriso, sempre disposto, mas aprove ao Senhor chamá-lo nessa madrugada com um infarto fulminante. Foi deitar, não acordou. Uma perda terrível para nós. Eu digo que se Deus me consultasse, ele é um que eu tirava da lista. Imagina se Deus consultasse o pastor da igreja. Ainda bem que ele não consulta. Isso é prerrogativa dele. Mas se ele me consultasse, eu ia dizer, leva ele não, leva outro. Mas o Senhor, a morte dos seus santos, ela é preciosa ao Senhor. Os justos também morrem. E às vezes eles são ceifados de uma forma como essa, abrupta, um dia difícil para nós. Amanhã nós estaremos lá no cemitério das Acácias, desde as 8 da manhã, 11 horas é o sepultamento. Então, se você puder, eu não sabia quem era, era membro do corpo de Cristo dessa igreja, serviu vocês aqui domingo de manhã. Então, se você puder, vá. Nós vamos lá fazer um culto de ação de graças, porque o crente, quando morre, a gente não faz culto fúnebre, eu detesto essa palavra, eu estou doido para mudar, culto fúnebre. Não, é um culto de ação de graças, em gratidão ao Senhor, pela vida de um santo homem de Deus. Pra você ter uma ideia, ele veio para a igreja central há apenas 2 anos e meio, 3 anos. E fez em 2 anos e meio, 3 anos, muito mais do que a gente está há 15, 20 anos. E já deixou marcas em tão pouco espaço de tempo. Vai fazer muita falta. Muita falta. Ore pela família, pela esposa. É um tempo difícil, novo. 63 anos o Milton tinha. Novo demais. Forte, hein? No sábado ele estava carregando cadeira, para cima e para baixo. Morenão daqueles, sarado. Por isso que a vida é um sopro. É um vapor, como diz a palavra, que logo se dissipa. Por isso que a gente tem que estar em ordem com Deus, irmão. Fica brincando aí. Põe a vida em ordem. De repente, o Deus que soprou a vida, ele fez assim, ó. De repente, ele faz assim, ó. E puxa ela de volta. Ore pela família. E ande com Deus. Vamos à palavra. João 4. Eu falei João, eu falei Marcos. Era pegadinha. João 4. Eu acho que o pessoal da mídia... Não, eu falei Marcos antes, mas é João 4. O pessoal da mídia deve ter ficado desesperado, né, Marlene? Que eu falei lá agora, eu falei, não, é João 4. Ele falou, como assim, pastor? Eu só para saber se vocês estão espertos. É João 4. Verso 43. Nós vamos entrar nessa odisseia, nessa jornada de uma fé transformadora. E o nosso objetivo é compartilhar à luz da palavra quais são os ingredientes que formam essa fé. Você sabia de que uma fé
ela é forjada. Ninguém nasce com fé. A fé ela é desenvolvida, ela é forjada e ela é tratada com elementos. Pedro, por exemplo, pediu para Deus aumentar a sua fé. Isso quer dizer que tem fé pequena, tem fé grande. Tem fé que começa assim, bem na reserva. Mas há uma fé grande, porque Jesus, ele mensurava a fé. Como assim, pastor? Jesus mensurava a fé? Com a mulher cirfenícia e com o centurião, ele disse: jamais vi fé como essa em todo Israel. Isso quer dizer que há distinções de fé. Como é que a gente pode desenvolver essa fé que transforma realidades, que muda ambientes? Nós vamos pegar o relato a partir do evangelista João, nesse capítulo 4, e pegar alguns princípios dessa fé transformadora. Eu leio o texto da Nova Versão Transformadora e peço a sua atenção a ele nessa noite. Diz assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha lhe dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Vamos orar. Você poderia curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças por podermos, mesmo em meio às perdas, encontrarmos espaço e razões para, na tua presença nessa noite, adorar o Senhor. Não nos faltará jamais motivos para declarar a tua bondade, porque ela é companhia presente. O salmista diz que a bondade e a misericórdia estariam ao nosso lado todos os dias, nunca nos faltariam. E agora, diante da tua palavra, pedimos que o teu Espírito ministre ao nosso coração, que sejamos impactados pelo poder da tua palavra, gerando em nós uma fé que transforma, primeiro a nossa vida, mas imediatamente tudo ao nosso redor, a nossa casa, o nosso trabalho, transformado pelo poder da fé num Deus que muda situações. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Cada um dos milagres de João, e João é um dos evangelhos que menos relata milagres. São 7. Você já deve ter visto, eu acho que uma vez eu fiz aqui, há muito tempo atrás, uma série de mensagens sobre 7 milagres de João. E fiz uma série de mensagens. Cada semana, um milagre de João. O primeiro é o mais conhecido deles do Evangelho de João. Depois
daquele que é talvez o centro e o ápice. Primeiro é Jesus transformando água em vinho, João capítulo 2. Depois, o segundo milagre mais conhecido em João é João 11, a ressurreição de Lázaro. Não há muitos milagres aqui registrados por João, e esse é apenas o segundo. O segundo milagre que nos dá uma amostra do que é a vida cristã. Cada um dos milagres de João dá uma demonstração do que é a vida espiritual. Há uma vida espiritual que eu preciso conhecê-la. E a Bíblia me apresenta qual é o vislumbre dessa vida espiritual e o que ela produz. Em seu primeiro milagre, Jesus, ele nos mostra que a vida cristã é uma vida melhor. Da água para o vinho. Já ouviram essa expressão? Rapaz, melhorou da água para o vinho. Vem exatamente esse princípio que se transformou em um ditado popular e que muitos, mesmo sequer sem conhecer a história bíblica, usam. E aí a sua saúde? Rapaz, eu melhorei da água para o vinho. Mostra que a vida com Jesus é assim. É uma vida melhor. Nosso Deus tem coisas melhores para nós. Você crê nisso? Nessa noite eu creio num Deus que tem muitas coisas melhores. A vida com Jesus é sempre muito melhor. Mas quando entramos aqui agora, nesse segundo milagre narrado no Evangelho de João, no capítulo 4, nós descobrimos que a vida cristã também é uma vida vivida pela fé. A vida espiritual é uma vida de fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que você precisa de uma fé cada vez mais sólida, mais forte, para viver uma vida espiritual transformadora. Tem muita gente que conheceu Jesus e não viu transformação ainda, porque a sua fé não foi colocada em ação. É uma fé que produz transformação, que gera milagres na vida daquele que crê. E aqui agora nós descobrimos nesse relato de um encontro inusitado. Nós não temos muitas informações sobre essa história. Um oficial de um rei, o rei era Herodes, era o rei que havia sido empurrado goela abaixo para a vida dos judeus, porque ele era um rei que nem sequer havia nascido em Israel. Ele era um rei forçado, empurrado goela abaixo. A ditadura do Império Romano decidia quem mandava e quem não mandava. E para tentar agradar, eles pegam alguém com linhagem judia, mas com influência romana, e põem Herodes. E esse homem, que nós não sabemos o seu nome, servia dentro dessa estrutura. E nós sabemos que ele tinha um filho. O seu filho estava doente. E o cenário de uma necessidade nos é apresentado aqui. Os cenários de necessidade, de vez em quando, eles surgem na nossa vida. Você já teve uma situação, e talvez você esteja enfrentando hoje, de uma necessidade. De repente surge a necessidade. E o que nós descobrimos nessa história é de que nem sempre teremos os elementos e recursos necessários em mãos para responder à demanda da necessidade. Tem algumas necessidades que surgem, que nós nos vemos impotentes diante delas. Independente da influência que você tenha. Ele era o oficial do rei. Não era pouca coisa, não. Trânsito livre no palácio, bom relacionamento com gente influente, mas havia um problema na sua casa que ele se viu impotente, incapaz de resolver. A sua riqueza não era suficiente. Dinheiro não resolve tudo na vida. Eu conheço história de pessoas, hoje, as quais eu pastoreio, que poderiam e dariam tudo para um milagre na vida do seu filho. Milionários. E que viajam e buscam informações em universidades, que desenvolvem recursos, mas que não conseguem encontrar um remédio
que resolva a dor de um filho. Há algumas lutas que nós vamos enfrentar que vai escancarar diante de nós a nossa fragilidade. Nós somos dependentes da graça de Deus. Se não for a misericórdia do Senhor na sua vida, você não sobrevive um dia sequer. E esse oficial percebe que a sua influência não era o necessário e sequer o suficiente para resolver o seu problema. E agora ele se vê à mercê de algo, sua fé. Eu tenho descoberto de que uma pessoa pode perder qualquer coisa, mas se ele não perder a fé, ele continua com os recursos necessários para viver um milagre. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando termina a sua carreira ministerial, e essa é uma das frases mais célebres, porque ele está prestes a ser oferecido por libação. É assim que o texto nos apresenta na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Quanto a mim, estou prestes a ser oferecido por libação. E ele termina dizendo: combati o bom combate, completei a carreira. Mas dizia, eu guardei a fé. Perdeu tudo mais, ele não tinha mais nada. Preso, condenado, mas guardou a sua fé. A fé é o combustível para que vivamos experiências poderosas em Deus. E aqui está esse homem descobrindo o poder da fé, de uma fé transformadora, de uma fé que gera milagres, de uma fé que faz coisas extraordinárias acontecerem. E ele, nessa sua experiência com Jesus, nos revela quais são os elementos que compõem essa fé. Nós, obviamente, não vamos falar sobre todos esses elementos numa quarta-feira. É por isso que são várias quartas-feiras diante dessa mesma proposta. A minha oração sobre a sua vida, você que tem acesso a essa palavra, você que está ouvindo em casa, em algum lugar, é de que você comece a produzir algo nesses dias, que vai mudar a realidade da sua vida, da sua existência, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, dentro de você, porque Deus está começando a gerar algo novo na sua vida, para a glória de Jesus. Primeira coisa que nós descobrimos aqui, que é necessário para viver uma fé transformadora, é se aproximar de Jesus. É impossível você ter a sua fé abastecida e alimentada longe de Deus. Longe de Deus o homem está perdido. O nosso relacionamento mais próximo com Jesus faz bem para a nossa alma, assim como faz bem você andar perto de gente de bem com a vida. Já andou perto de gente de bem com a vida? Não parece que não melhora o dia? Andar com gente bem-humorada, gente que vê a vida pelas óticas que devem ser vistas, de otimismo, faz bem. Agora anda perto de gente azeda para você ver. Você vira um limão azedo também. Andar com Jesus é importante para gerar fé no nosso coração. Por que você acha que Jesus trouxe para andar perto dele 12 homens? Porque ele queria gerar fé no coração deles. Ao ver o que ele realizava, quando você anda perto de Jesus, o relacionamento com Deus gera coisas no meu coração. E a fé é suficiente para viver o milagre. Quando olhamos para o texto, e eu preciso que você olhe para ele, para mim, no verso de número 47, diz que quando ele soube que Jesus estava em Caná da Galileia, a Bíblia diz que ele foi até ele. Tem gente que quer viver uma fé transformadora longe de Jesus. Impossível. Tem gente que quer viver uma fé transformadora longe da comunhão do Senhor, da igreja. Meus irmãos, igreja não é luxo, é necessidade. Igreja não é alternativa de dia de semana. É uma necessidade, porque o salmista escreve, Salmo de número 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que escorre pela cabeça de Arão. Sua barba imola a gola das suas vestes. E o salmista escreve, ali Deus ordena a vida
e a bênção para sempre. Comunhão. Você está num culto como esse, não é o comum. Você não pode vir para um culto como esse achando que eu vou lá. Não. No ambiente da comunhão, do relacionamento, de estar perto. Porque a igreja é corpo de Cristo. Eu tenho medo quando nós olhamos para a igreja só como instituição, só como um grupo. Nós estamos diminuindo a autoridade e o poder da igreja. O poder do corpo. O poder da unidade. Quando nós estamos aqui, Deus está aqui. Eu criei-me dentro da igreja, eu sou filho de pastor. O nosso pastor emérito, o nosso campeão, eu brinco com meu pai, campeão, vencedor, é tu. Ele é o nosso referencial. E criando-se dentro da igreja, eu cresci ouvindo músicas. E uma delas que eu sempre me lembro, de vez em quando eu vou soltar lá na igreja, quem sabe aqui numa quarta, Godoy, sempre se vira aí. E eu continuo mesmo, dando as ideias, os outros se resolvem. Eu solto aqui, o povo... Mas já vi uma canção, o culto começava assim, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Essa você nem se conhece, né, Godoy? Aí eu te peguei no estreito, hein? Ou a irmã Ruth ou o pastor Eliezer, porque é da mesma faixa etária aí da canção. Reunidos aqui, quem conhece essa? Para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Ninguém conhece? Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Já derrubei o Godoy já na primeira quarta-feira. Algo bom Deus tem para nós. Quando? Reunidos. É por isso que estar na igreja, participar do corpo, estar frequentemente no culto, não aleatoriamente, alimenta a minha alma e fortalece a minha fé. Na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção. Primeira coisa, diante de uma necessidade, que o oficial do rei faz é ir até Jesus. Estar perto de Jesus, ver Jesus, ouvir a sua voz. Estar na comunhão do povo de Deus faz bem para a gente. Ontem eu estava pregando no culto de terça, no encontro de fé, na igreja central, e uma pessoa levou um visitante pela primeira vez. Está passando um momento difícil, isso é muito normal, eu espero que você faça isso também. Se souber de alguém que você convive, que trabalha com você, da sua família, está passando por uma luta, é tua responsabilidade trazê-lo à igreja. Amarra ele, joga no porta-malas, sei lá o que você vai fazer. Solta ele aqui na frente que a gente pega. É ou não é? Mas tem que trazer. Bem, fizeram isso, levaram ele. E esse irmão, assim, bem, botou ele sentado na primeira fileira. Peguei, como todo culto, como sempre é, louvor, ministração da palavra. Acabou o culto. Ele veio se apresentar, tal, olá, prazer, tudo bem, tudo certo, ótimo, Deus abençoe. Acabou o culto. O irmão, esse que levou o visitante, já me mandou um WhatsApp. Pastor do céu. Falei, o que houve? Ele disse que foi muito abençoado em estar ali. É desse jeito. É estar ali. Estar na presença de Jesus abençoa a nossa vida. Estar na igreja abençoa a nossa vida. Eu amo igreja, eu sou viciado em igreja. Se eu deixo de igreja, eu começo a ter síndrome. Não tem umas crises de abstinência? Eu começo a tremer. Eu sou viciado em igreja. Mas é um vício no sentido de porque é bom estar na igreja. É bom ter comunhão com os irmãos. Eu quando fico uma semana sem um culto, parece que me tiraram o alimento. É bom. A fé transformadora é gerada nesse ambiente aqui, ó. É por isso que a gente está falando para você vir toda semana, porque nesse ambiente que você tiver, algo vai estar sendo gerado em você. Você nem vai perceber, mas a bênção, o fogo, a comunhão vai contagiar a gente. Pega um graveto seco e joga ele no fogaréu para você ver o que acontece com ele. Em poucos segundos ele já começa a queimar. E é assim com a igreja, é assim com você. Ah, pastor, minha fé está meio ruim. Aí sabe o que a pessoa faz? Primeiro erro, se afasta da igreja. É o que o diabo quer. Porque ele sabe que longe do corpo a tua fé esfria rápido. Longe da comunhão, você vai desanimando. Se você está meio borocochô, vem aqui que nós põe fogo em você.
Você chega aqui meio murcho. A gente vou contratar, viu, pastor Blezé, pastor Johnny, pastor Giovanni, pastor Gustavo. Eu vou botar um maçarico na mão de cada irmão ali na entrada. Na hora que alguém entrar, você fogo neles. Mas é um maçarico espiritual. A primeira coisa que esse oficial do rei faz, a Bíblia diz, ele foi até ele. Ninguém vai por você. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que a fé dos outros. Quando você vai lá no culto, você não podia orar por mim? Mas quem está precisando sou eu ou você? Então, hoje eu não vou poder ir. Você não poderia ir lá, quando estiver lá? Eu até posso. Mas nada se compara a você vir. Vem você. Por que você não vem? Tem que vir. Eu que preciso. O oficial, ele foi até Jesus. Quando você vai até Jesus, leva as suas necessidades para ele. Você está dizendo de que a presença dele é algo que abençoa o seu coração. Se aproxima mais de Deus nesses dias, nesse ano. Se há um ano que eu tenho percebido, quem me conhece sabe, eu não sou nenhum místico, não sou nenhum, mas eu sou crente, Bíblia e pé no chão. Mas o que eu tenho percebido é que este ano é um ano que nós vamos precisar andar mais perto de Deus. Os dias são maus, dias difíceis. O mundo está esquisito, hein, gente? E você quer andar longe de Jesus? Você é doido. É a hora de você agarrar aqui pertinho nele, ô Senhor. Eu vou agarrar, eu quero estar perto. Eu quero estar contigo, eu quero estar na comunhão com o Senhor. Anda com Deus. O oficial do rei, a primeira coisa que ele faz, ele vai até Jesus. A fé transformadora, ela é aumentada quando você está mais perto de Jesus. Segunda coisa que nós percebemos aqui de uma fé que gera milagres, essa fé transformadora, é de que quando ele chega perto de Jesus, ele não é apático, ele não faz de coitado. Porque tem gente que diante das necessidades tem dificuldade de expor os seus problemas. Todos os milagres, se você notar, porque a fé, ela só é uma fé transformadora quando ela é unida a algum tipo de ação. É uma fé que produz algo, que age. Mulher com fluxo de sangue rompeu a multidão, tocou em Jesus. Bartimeu gritou. Mas o que adianta fé se você está quieto? Eu tenho fé, mas Deus sabe. Não, ele sabe, ele quer ouvir de você. A Bíblia diz que ele foi até Jesus e ele suplicou. Suplicou, meu irmão, é muito mais intenso do que pedir. Suplicar é você se humilhar, botar a cara no pó, é dizer, Senhor, eu preciso de ti. Todas as vezes que estes, narrados nos evangelhos, tiveram essa fé que foi transformada em atitude, Jesus a reconhece. Tanto é que repetidamente nos milagres de Jesus, quando a cura brotava, quando o milagre acontecia, o que ele dizia para a pessoa? A tua fé te salvou. É uma fé que é transformada em algo. Tem fé, mas você não ora. Eu tenho fé, mas eu não oro. Mas o que adianta? Eu tenho fé, mas eu não peço. Pedi e dar-se-vos-á, Jesus diz. Buscai e acharei. Você quer achar sem buscar. Você quer receber sem pedir. Você quer que a porta bata, mas você fica do lado de... Abra e você fica do lado de fora assim, ó. Não, Deus vai saber que eu estou aqui. Irmão, bate na porta. Bate na porta. Vai lá, ó. Ô, Jesus, estou aqui, hein? Você devia vir para o culto e pegar o seu celular e botar uma luzinha, botar um dedinho para baixo assim, apontando para o céu. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, lembra-te de mim. A fé transformadora é uma fé que se aproxima de Jesus, mas não é uma fé. Já viu aquelas pessoas assim tímidas? A minha filha mais nova, que hoje é uma moça, disse assim, ela era assim,
muito reservado e tímido. Tem pessoas que têm um temperamento assim, não são mais assim. Vai começar a pessoa, se você não reconhece que a pessoa está ali, ela fica ali, até você reconhecer. Você baixa a cabeça, ela era assim pequenininha. Hoje, graças a Deus, está mais extrovertida, passa essa fase. Mas ela era assim, ela aparecia em qualquer lugar. Que você levava até um susto, você estava aí, credo. Que susto. Sabe, às vezes nós ficamos chegando pertinho de Jesus e nem dá uma puxadinha nele. O que a mulher com fluxo de sangue fez? Disse, eu vou tocar na orla dele. Eu tenho por mim, a Bíblia não trata isso assim, mas veja, os textos nos originais gregos, eles são muito interpretativos, porque a Bíblia diz que ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Jesus notou que alguém tocou. Os discípulos disseram, porque Jesus para e diz assim, alguém me tocou. Eu não tenho por mim, porque eu sou, como disse, eu conheço essa percepção de muitos, de transformar algo simples da Bíblia em muito sobrenatural. Mas eu acredito que ela veio na hora de Jesus e você acha que alguém ia atravessar uma multidão e ficar lá só no pé de Jesus esperando? Eu acredito que ela foi lá e deu. Irmão, dá uma puxada aí na veste de Jesus. Você fica lá esperando ele tropeçar em você. Estou aqui, ele vai tropeçar em mim, Pai. Eu creio que Jesus vai ter uma tropeção em mim, meu irmão. Se eu cheguei lá, se a minha fé me levou a me esforçar para chegar até ele, eu não vou perder viagem. Pode perder viagem. Você veio num culto como esse, não perca a viagem. Faz assim quem está perto de você, faz. Não faz. Se for casado, pelo amor de Deus. Faz, puxa aí, puxa o paletó do pastor Johnny aí, pastor Eliezer. Puxa aí, puxa. Cuidado com o pastor Eliezer, tá? Só a capinha, tadinho. Puxa aí. Puxar. O pastor Eliezer, se puxar muito, ele dobra. Pastor Eliezer. Pastor Eliezer puxou, ele quase envergou. Puxa, dá um puxão em Jesus. Uma fé transformadora é uma fé provocadora de milagres. Você está aí, fica só fazendo. Tem gente que às vezes dentro de casa, o marido com a esposa, tem um probleminha, um fica, se ele quiser ele me procura. Aí ele também, se ela quiser ela me procura também. Aí fica os dois lá. Irmão, vai lá e puxa o assunto, resolve o problema. Dá uma puxadinha. Eu me lembro que minhas filhas eram assim, criança puxa a saia da mãe, não é? Puxa a calça pequenininha e fica assim, está aqui embaixo, é pequenininho. Mas como é que a criança vai se fazer notada? Não pode puxar muito não, que emagreci. Estou quase no perfil do pastor Eliezer aqui. Criança vem e faz o quê? Não é assim? Por que você chega diante do Deus grandão? Você não dá uma fé que transforma realidades. É uma fé que transforma oportunidades em atitudes. Ele vai até ele e ele suplica, clama, insiste. É diante desse cenário que há uma reação dos céus. Os céus sempre reagirão a uma fé que provoca milagres. Quando ele clama, ele suplica, Jesus exclama, Jesus responde. Quando você olha para o verso 49, da súplica se transformou em ele implorar. A fé transformadora, entenda isso, é uma fé que não se cansa até ver o céu se mover. Porque Jesus disse, não crerão, exceto se verem sinais e milagres. Tá certo, agora é que eu peço mais. A fé transformadora é aquela que insiste. Outro exemplo clássico, e eu volto a citar, é Bartimeu. Mandaram ele calar a boca, o que ele fez? Gritou mais alto ainda. Essa é a fé transformadora. Não paro até Jesus me atender. Quando você pega o episódio de que é um dos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó eram conhecidos como os patriarcas da fé. A experiência de Jacó no Val de Jaboque. O que ele disse? Você não vai sair daqui
enquanto nem me abençoar, nem se eu tiver que te pegar no tapa. Você já imaginou sair no tapa com anjo? Estou passando. Está passando? Dá um mata-leão nele, passa um rodo, joga no chão. Como é que chama aquele negócio que faz assim? É mata-leão, né? Você que é um jiu-jiteiro de plantão, é Marcelo? É mata-leão que diz que faz? É isso aí, joga no chão, dá um rabo de arraia no... Que diz daqui. Não tinha uma música que a gente cantava assim? Jacó segurou um anjo, não deixou fugir. Essa vocês conhecem mais do que a primeira, né? Jacó segurou o anjo, não deixou. E o anjo respondeu: o que queres que eu te... Acho que a Cassiane cantava isso aí, sei lá quem cantava isso aí. Isso é do Reteté do Fogo, labareda antiga, lá de trás. Aí, né? Me dá a minha bênção. Me dá a minha bênção. E vai repetindo, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Não vem, me dá a minha bênção, você não sai daqui. A fé transformadora é aquela que insiste até ver algo diferente acontecer. Conheço gente que a fé, ela é até uma fé motivadora, porque ela dá o primeiro passo. Você começa a orar por um milagre, você começa a orar pela salvação da sua casa, você começa a orar pela cura da enfermidade, mas nada acontece, aí você vai. A fé transformadora é aquela que continua insistindo e, se necessário, intensifica o seu clamor até ver algo de Deus acontecer. Ele implora: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Venha antes que algo... Insista. Quanto tempo você gasta insistindo com Deus? Mas será que precisa insistir? Você está na Bíblia. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. A oração, ela é uma força que nos sustenta em meio às lutas. Não somente porque ela tem o poder de gerar milagres, mas ela tem o poder de acalmar minha alma. Quando eu oro, não é só porque eu estou provocando os céus, mas algo dentro de mim está sendo edificado também. A oração do justo, a oração do crente, a oração de quem tem essa fé transformadora. Quarto? Sei lá, não dei ponto. Vocês dá o que vocês quiserem. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma realidade da fé transformadora é de que esse oficial, quando ouve verso número 50, uma palavra de Jesus, porque Jesus diz: volte, seu filho viverá. O texto termina dizendo que o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Uma fé transformadora é caracterizada por alguém que confia naquilo que Deus disse a seu respeito. Sabe qual é o nosso problema? A gente às vezes sai de um culto como esse, Deus falou com você, de diversas maneiras. E você se apega a essa palavra a princípio. Mas depois você sai e você deixa com que qualquer coisa roube aquilo que Jesus disse a seu respeito. O que muda a história da casa desse homem, que produz um milagre na vida do seu filho, é que ele se apega a uma palavra de Jesus. Se apegue ao que Deus disse sobre a sua casa. Mesmo que as circunstâncias estejam te mostrando o contrário. Talvez a febre, porque a febre quando sobe, é uma evidência de que algum tipo de inflamação no corpo, algum tipo de anomalia está piorando. Mas quem diz que a gente vive de evidências? Quem vive de evidência até hoje é Zezé de Camargo e Luciano. É Chitãozinho? Está sabendo, hein? Você viu que eu solto verde, né? Para colher o maduro. Eu mal soltei, Zezé, Chitãozinho. Quem vive é Chitãozinho e Chororó. Eles vivem de evidências. Nós vivemos pela fé e pela palavra liberada sobre a nossa vida. Eu vivo pela palavra. Deus diz, está dito. Qualquer pessoa pode tentar dizer outra coisa. Para mim não vale nada. Nada tem mais peso na minha vida do que a autoridade da palavra de Jesus. Mas estão dizendo.
E daí? Ah, mas o médico... Quem é o médico para dizer alguma coisa diante do médico dos médicos? Eu creio na palavra. A Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus. Uma fé transformadora crê naquilo que Jesus disse. Crê no que Deus disse a seu respeito. De que você verá dias melhores, de que haverá cura na sua casa, que haverá libertação para a sua família, que a sua família vai se converter a Jesus, toda ela. Creia. Está passando tempo, não vi nada. Creia, se apegue, não negocie o valor da palavra. Jesus libera uma palavra. E a gente descobre que a fé transformadora é a fé que não negocia o que Deus disse. Havendo Ele prometido, não é certo que fará. Não é que é provável que fará. Probabilidade é coisa de estatística. Margem de erro. Não, Deus disse que faria, mas há uma margem de erro. 2,5 pontos para cima, 2,5 para baixo. Isso não é Deus. Isso é estatística. Deus disse. Meu irmão, se Deus disse, pode já dar como certo. Vai acontecer. A fé transformadora é essa que se apega à palavra de Jesus. O que é que Deus está dizendo a seu respeito? O que é que você tem negociado com uma palavra profética sobre a sua vida? Você tem dado crédito para conversas que nada tem a ver com o que Deus disse a seu respeito? Conversas de demônios, conversas de gente maldosa. Aqui, ó. É igual um mosquito. Mosquito, quando começa a zunir no seu ouvido, você faz o que com ele? Você diz, pousa aqui, querido. Dá uma mordidinha aqui. Aedes aegypti. O nome já não ajuda, Egípte é do Egito. Aedes aegypti. Você faz isso com o mosquito? O que você faz com ele? Ó. Miserável, pega a raquetinha. Não é isso? Pega um spray, acorda, pega o travesseiro e tenta matar. Quem nunca subiu numa cama para tentar matar um mosquito no forro, não sabe o que é viver. Eu tenho uma lembrança do meu saudoso irmão Cláudio. Meu irmão, agora em agosto, fará 14 anos que ele foi estar com Jesus. Parece que foi ontem. A dor é a mesma, saudade imensa. Eu me lembro que numa ocasião nós estávamos na casa da nossa tia, na megalópole chamada Itaú de Minas. Uma cidade modelo. E nós fomos à casa da minha tia Abadia. Dá para você ter uma ideia de como a família do meu pai é muito católica. Todos os nomes dados a algum tipo, ou de santo, ou de alguma nomenclatura ao catolicismo. Minha tia, a mais velha, é mulher. Primeiro é o tio Pedro, que faleceu já, e a tia Abadia. Aí nós fomos dormir, a gente chama até hoje que ela é via, tia Bada. Melhor do que a Abadia, né, irmãos? Bada. Fomos na casa da tia Bada. E nós dormimos eu e meu irmão num quarto que a tia Bada preparou para a gente. Mas pensa numa casa cheia de pernilongo. A gente foi deitar, e eu e o Cláudio dizia assim, não tem jeito de dormir aqui não. Mas passava estava tipo assim, fazendo táxi aéreo na casa. Tinha um mosquitinho com aqueles palitinhos assim que fica na pista, dizendo, não, você primeiro. Tinha plano de voo. Falei para ele, não dá. E eu me lembro que eu e meu irmão pegamos um travesseiro e a gente se divertiu. São as boas lembranças da vida. Que a gente ficava dentro do... jogava o travesseirão. Aí tinha uns que saía com sangue desse tamanho já assim, ó. Falei, esse aí já era alimentado. Pegava o outro e tentava passar, porque tem uns que passam assim, sempre dá uma de ninja. Meu irmão, se com mosquito você faz isso, por que você dá bola para a conversa fiada que o diabo veio soprar no seu ouvido? Mata ele também. Dá uma travesseirada ungida. Para de perder a bênção. A palavra revelada, a palavra direcionada, que o diabo sabe de que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Jesus é o combustível para uma fé transformadora. É por isso que ele quer roubar de você. Ele bota uns mosquitos, bota uns atribulados, uns filisteus, uns cananeus, uns jebuseus, amorreus, tem de tudo. Começa a conversa fiada. Meu irmão, aqui não cria.
Ó, vai para lá. Fora! Guarda a sua mente, guarda o seu coração com a palavra que Deus te deu. Que essa fé vai produzir um milagre na sua vida. A Bíblia diz que por causa dessa palavra ele decidiu voltar. Quando ele está indo para casa, vem uma comitiva de boas novas. Teu filho vive! Me diz que hora que aconteceu isso? Exatamente na hora que Deus falou. Quando Deus fala, está falado. E ele reconhece que foi Jesus. E como consequência, ele e toda a sua casa são salvos. Uma fé que muda ambientes, uma fé transformadora, que testemunha o poder de um Deus que faz milagres. Hoje Deus quer produzir essa fé no seu coração. Jesus quer produzir essa fé que faz milagre na sua vida. Para você sair daqui hoje dizendo: eu vou estar grudadinho com Jesus. Estou na igreja, estou agarrado, estou na comunhão dos santos. Estou ali. E eu vou clamar. Vou buscar. Chega hoje à noite, garra no Senhor. Antes de dormir, coloca a tua vida no altar. Os teus pedidos. Coloca todo dia, toda hora, todo dia. Bota o despertador. Você bota despertador para tanta coisa no seu smartphone. Eu uso meu smartphone, é a minha secretária pessoal. Tomar remédio. Agora eu estou na fase que é tomar remédio. Quem se identifica aí? Aí 10 minutos depois, outro. Ligar para não sei quem. Retornar não sei o que tem. Compromisso não sei aonde. Você não faz assim com a sua vida? Você não organiza a sua vida? Com horários? Bota na sua agenda aí, orar. Já imaginou se você colocar na sua agenda? Aí tem um recurso que alguns celulares têm, que é repetir, como é que chama? Repetir agenda ou repetir compromisso. Que ele é, aí você põe diário, mensal ou anual. Eu tenho lá, diário, oração. Opa, hora de orar. E você não precisa também pegar aquela hora de orar e transformar num circo, viu? Meu Deus, agora precisamos lá, pôr um tapetinho. Onde está Jerusalém? Que eu preciso me virar para Jerusalém. Isso aí não é de Deus. Não precisa fazer esse ritual todo. Despertou. Você já sabe o que está no seu coração. Opa, está na hora de orar para o fulano. Então, Senhor, estou aqui, ó, no trânsito. Estou aqui. Em silêncio. Você não precisa fazer uma oração escandalosa, irmão. Ora no teu coração. Ô Jesus, estou aqui, ó, sou eu de novo, hein? Estou aqui, não esqueceu de mim não, né? Estou naquela situação lá, pai. Tem aquela situação ali, ô Senhor. Estou crendo em Ti, estou buscando. Imagina se orar. Você sabe qual era o hábito do judeu orar? 3 vezes por dia. Imagina você colocar no seu despertador 3 vezes um horário de oração. Não estou dizendo você sair, ir para o seu quarto, fechar a porta, vou para o monte. Não. Despertou. Vou buscar Deus. Ô Jesus, estou aqui, ó. Ainda bem que o celular me lembrou. Esse celular pode ser usado para tanta porcaria. Isso aqui tem sido um dos maiores inimigos, quando mal usados, dessa geração moderna. Mas se o seu souber usar ele bem, ele pode ser um lembrete de você estar na presença de Deus. Opa, vou para Deus. Ô Senhor, estou aqui, oração. Ó. Porque a vida, ela pode se transformar em algo tão agitado que a gente se esquece. Todo dia. E se apega à palavra. Agarra na palavra. Junta na palavra. Deus disse. Mas estou agarrado na palavra. Isso é só parte. Eu gosto dessa expressão do texto. E o oficial, veja lá, o verso de número 50. Põe na tela ali para mim, ó. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu. Partiu benção. Não tem uns negócios, uma expressão popular, diz assim, partiu. Meu irmão, você só ora e partiu. Recebeu uma palavra e partiu. Para onde você está indo? Eu estou indo em direção a viver o milagre que Deus disse que faz. Partiu. Você vai sair daqui hoje, o que é? Partiu. Partiu semana de bênção. Partiu semana de milagre. Partiu semana de cura. Partiu. Parte, irmão, sai desse lugar. Você tem uma palavra? Anda para frente. Caminha. Deus vai te surpreender. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé aí. Você está proibido de voltar aqui semana que vem sozinho. Nós não vamos deixar você entrar. Nós
Nós vamos fazer reconhecimento facial. Se entrar aqui sozinho, você não vai poder entrar. Você está obrigado a trazer alguém com você, que precisa de uma palavra, precisa de uma revelação, precisa de uma direção de Deus. Você só precisa ser um agente. Você não precisa converter ninguém não, quem converte é o Espírito Santo. Mas você pode ser um ministro da reconciliação. É isso que Paulo diz que nos foi confiado, um ministério da reconciliação. Traz gente para perto de Jesus. No meio secular, corporativo, existe pessoas que sabiam que sobrevivem, que são chamados de lobista. Não é de lobo, de devorador, porque a maioria é, né? Mas é lobby de fazer lobby, é conectar pessoas. Eu vou te apresentar para um empresário, vou te apresentar para alguém que vai te ajudar, vou te apresentar, são conexões. Meu irmão, nós podemos levar pessoas, a maior de todas as conexões, a presença de Deus. E a gente não usa dessa influência. Você tem influência no mundo espiritual, usa da sua influência. Volta a semana que vem e traz alguém. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ter milagre, Deus vai falar com você. Sua vida vai... Se prepara para a tampa da chaleira subir. Você vai ser, oh Deus, o que eu estou eletrificado? E Deus vai te abençoar. Quero orar com você, cobre a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, essa é a primeira semana de uma série de mensagens que nós cremos que o Senhor está produzindo algo. Algo começou a acontecer, não há dúvida disso. Porque é impossível estar nesse ambiente, na tua presença, ouvindo a tua palavra e não estar sendo gerado algo dentro de nós. Ajuda-nos. É como a gestação de uma mulher. Assim que a semente de um homem encontra o óvulo no ventre de uma mulher, mesmo que eles não saibam, a vida já começou a ser gerada. Os sinais talvez apareçam daqui a algum tempo. Depois de algum tempo é que os exames comprovarão que há uma gestação. Mas desde o momento em que uma semente foi ali depositada, algo começou a ser gerado. Eu creio que está sendo assim hoje à noite. Nós recebemos algo, está sendo gerado dentro de nós. Como o texto da tua palavra diz, há algo novo que eu estou trazendo à luz. Porventura não o percebeis. É verdade, Senhor, às vezes nós não percebemos, mas nós acreditamos que essa palavra está gerando algo, uma fé que vai transformar a história, milagres. Eu creio e declaro que é um tempo novo sobre vidas aqui. Essa fé vai produzir milagres, essa fé vai colocar por terra todo espírito contrário, toda febre, tudo aquilo que apresenta anomalia, doença, vai desaparecer no âmbito físico, emocional, espiritual, familiar. Eu creio que essa palavra está produzindo algo. Ajuda-nos a sair daqui com essa fé, com essa palavra guardada no nosso coração. Senhor, ajuda-nos a vigiar a nossa mente e levá-la cativa à pessoa de Cristo, e anular todo pensamento que se levanta contra a pessoa de Cristo. Tudo aquilo que é sofisma, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que vem como palavra de morte, nós anulamos e cancelamos. Nós não pararemos para ouvir, nós guardaremos a tua palavra, porque ela já começou a produzir um milagre na nossa vida. Nós oramos assim, cremos em nome de Jesus. E quem crê diz, vamos cantar, vamos cantar.